Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. O meu nome é Pedro Caramês e sou especialista em LinkedIn. E no episódio de hoje trago aqui um convidado especial, o Tocha. Já vou falar um bocadinho sobre ele. Tudo o que envolve negócios, startups, tecnologia e investimento tem a atenção particular deste meu convidado VIP. Aliás, atualmente tens aqui um número de empresas considerável, disse-me aqui as más línguas, não sei se agora já do Google, coitado, entretanto parece já meio, mas um número que depois já te vou pedir confirmação aqui deste número gigante de 50 empresas que vi. Na área dos podcasts, o Tocha tem, juntamente com o José Serra, pessoa que eu conheci já há vários anos também, o BeTalk, que, caríssimos, que quem está a ouvir-nos em Portugal não pode naturalmente perder aqui nas notas de apoio a este episódio. Vocês poderão encontrar as referências do BeTalk ou então em betalk.pt é só escolherem a plataforma para poderem ouvir exatamente estes episódios e ouvir conversas muito interessantes. Aliás, estava na antequebra aqui a confirmar mais de 140 episódios aqui que juntam muita gente incrível deste ecossistema empreendedor que temos em Portugal. Bem-vindo, Tocha, e obrigado por teres aceito aqui o desafio para vires aqui ao meu espaço, que é o meu divã digital, conversarmos um bocadinho. É um prazer, Pedro. Muito obrigado por me teres convidado. Pá, e estar aqui deste lado, agora não ser o host, estás a ver? E estar a responder e estar a falar é completamente diferente. Que exatamente, é um desafio, não é? É um desafio, normalmente estás sempre do outro lado da barricada e, portanto, de repente aqui viras hoje, mudas as cadeiras e passas ao outro lado, não é? É verdade. Olha, Tocha, lembra aqui um bocadinho, para quem não te conhece, e se calhar aqui há algum público que me acompanha, que está mais habituado aqui aos mundos também do LinkedIn e de outras guerras, tudo começou tudo começou, será no mundo das tecnologias ou das telecomunicações, da informática. Como é que chegas a este ponto que estás agora? Aqui numa viagem, não digo de 120 caracteres, mas... Sim, mas uma viagem mais curtinha, né? Então, olha, Pedro, muito rapidamente, eu sou formado em telecomunicações e informática. Quando saí do ISCTE, fui trabalhar para uma startup, portanto, uma startup do grupo. Enquanto estive lá a trabalhar, acabei por ir viver para a China, vivi lá durante algum tempo a fazer produção de hardware. Depois, entretanto, voltei, a empresa continuou a crescer, entretanto, já está estável, está tudo a correr bem, e eu fui aos poucos migrando mais para o Licipway, que era um dos sócios dessa empresa. E o que é que faz a Licipway? Faz investimento em startups, em negócios. Portanto, essa empresa que era uma startup até acabou por virar um negócio, que é uma coisa que nós gostamos muito de fazer, e a dar dividendos no final do ano. E, portanto, nós procuramos criar esta comunidade de empresas, que tu falaste bem, são mais de 50 empresas. Já tivemos mais, portanto, há empresas que falham, tem que se fechar, faz parte. Outras Faz temos parte do processo, a sorte de poder vender, né? Também é o nosso objetivo, às vezes conseguirmos encontrar uma proposta irrecusável. Mas pronto, este é o objetivo, portanto, investir em empresas, investir em empreendedores, em negócios, de vários tipos de negócios. Acabei por vir para aqui, portanto, e tenho estado aqui já nos últimos, já nem sei há quantos anos, já perdo a conta, e acho que isso é que interessa. Vai lá com o LinkedIn até nos vai dando umas informações dessas matérias, não é? Ele diz que estás há 7 anos e meio, Okay. aqui na Licipway, e estavas a comentar também que portanto, no início do ano apareceu aqui o Angels Way, que é exatamente um bocadinho deste universo que estavas a falar, não é? Como é que tem sido a aceitação desta comunidade, digamos assim, que eu ouvi falar na altura dos episódios que vocês apresentaram? Olha, Pedro, isto começou tudo com a nossa própria comunidade. Portanto, nós temos a comunidade da Licipway e muito no BeTalk nós convidamos vários empreendedores e muitos empreendedores perguntavam-nos como é que eu posso fazer parte da comunidade da Licipway, da comunidade OW, e a verdade é que não podes. Para fazeres parte da comunidade tens que ser investido pela Licipway. Então nós estivemos à procura como é que nós podemos fazer isto para outras pessoas poderem fazer parte, para trazer mais valor a outras pessoas, e acabámos por vir com esta ideia da Angels Way, que no fundo é um fundo de investimento democrático, onde as pessoas podem basicamente participar nas operações do fundo diárias, que não é normal. Normalmente um fundo de investimento, tu colocas lá dinheiro e ficas à espera, normalmente 10 anos, e ver se aquilo dá resultado. Aqui o nosso objetivo é criar uma comunidade, lá está, e portanto baixámos os tickets do fundo ao mínimo que nós achávamos que era possível. Portanto, são 1.200 euros de mínimo. Qualquer pessoa pode colocar os 1.200 euros e depois faz parte de uma comunidade com mais de 600 pessoas, é para onde nós estamos a apontar, mais ou menos, em que todas as pessoas têm as mesmas motivações, portanto querem ver o seu dinheiro a render, mas também querem fazer parte de uma comunidade, aprender como é que se investe em startups, o que é que os empreendedores dizem, no fundo como é que é estar do outro lado da barricada, para muitos empreendedores, não é? E ser um investidor, e aprenderes o que é que os investidores pensam e com isso tornar-te melhor empreendedor também, não é? Portanto, esta comunidade só à volta de 600 pessoas, o impacto foi brutal. Nós lançámos no BeTalk Summit, portanto um evento que nós organizámos presencial
para gravar 3 Bitalks ao vivo. Nos primeiros dias angariámos para aí metade do que nós queríamos, e hoje já estamos oversubscribed realmente do dinheiro que precisamos. Estamos inclusive a pensar em baixar o ticket máximo para conseguir colocar mais pessoas na comunidade, e estamos só a terminar algumas questões legais para podermos oficialmente lançar o fundo e começar com estas 600 pessoas à procura de startups para investir e ajudar os empreendedores a crescer. Tocha, é claramente um dos, como tu acabaste de dizer, foi um projeto que acaba por vir um pouco desses grandes desafios destes empreendedores, não é? Portanto, alguns destes profissionais que gostavam, muitas das vezes, ou que gostariam de estar envolvidos também neste mercado tão fervilhante aqui, mas que de certa forma sentiam aqui sempre um enorme receio, portanto, esta comunidade vem exatamente nesse propósito, não é? Sim. Claramente. E não só, sabes, Pedro, para além disso, que eu acho que é um dos motivadores principais, existe um problema prático, que é uma pessoa normal não consegue investir num fundo de investimento, porque os fundos de investimento precisas de 150 mil euros, 200 mil euros para investir, não é? Não é todas as pessoas que o conseguem fazer, e portanto o nosso objetivo era trazer as pessoas normais, não é? Portanto, os empreendedores, as pessoas que trabalham nas empresas e que estão dispostas a dizer assim, 1.200 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, eu estou disposto a colocar esse dinheiro para fazer parte desta comunidade, não é? E portanto não vou simplesmente dar o dinheiro a alguém para investir, vou eu também aprender com os outros, vou dar a minha opinião, vai aparecer uma startup e vou perguntar o que é que tu achas? Nessas operações que estás a falar, estamos a falar realisticamente em que tipo de operações é que... Muito simples. 3 operações essenciais que um fundo tem. O que é? Primeira coisa, o fundo tem um bolo de dinheiro, que é o que nós nos vamos juntar em Angels Way. Depois o que é que o fundo precisa de fazer? Precisa de encontrar startups, portanto isso é o chamado sourcing, ou deal flow, e portanto é preciso procurar os empreendedores que estão a criar as startups, e nós vamos investir na primeira ronda de investimento, ou seja, são pessoas que ainda estão sentadas no sofá com a sua ideia, e nem sequer têm empresa, não é? Depois de encontrarmos as startups, temos que falar com elas e perceber o que é que elas estão a construir e perceber se faz um fit connosco. Tocha, e nesse sentido, as pessoas que estão envolvidas, desculpa só, as pessoas que estão envolvidas vão também contribuindo para essa sugestão e para essa identificação, não é? Esse é o objetivo, portanto toda a gente participa. Se alguém, que é o chamado Angels, toda a gente faz parte da Angels Way, chama-se Angel, se encontra uma startup, ele próprio é que submete a startup na Angels Way. As startups nem sequer conseguem submeter-se sozinhas, ou seja, enviar proativamente o Tem que haver um padrinho, não é? Tem que haver um padrinho. Tem que haver um padrinho, exatamente. É exatamente assim que a gente chama, o Angel Father, e portanto tens esta parte do sourcing, depois tens a parte da diligence, em que se vai falar com os empreendedores, fazer perguntas, discutir entre a comunidade, quais são os prós, quais são os contras, faz sentido para nós investirmos ou não, e finalmente a decisão de investimento ou não. Decidimos investir, como comunidade toda a gente vota, ok? Portanto todos temos os mesmos votos, inclusive nós que criámos o fundo, temos os mesmos votos que todos os outros e colocámos o mesmo ticket que os outros todos, e portanto todos votamos se decidimos investir naquela empresa. Chega a quarta fase, especial, está reservado só para 20 empresas em Portugal, que é, vamos ajudá-los a crescer. Vamos perceber quais são os desafios, onde é que lhes podemos abrir portas, como é que os podemos ajudar a criar uma empresa maior, ou como é que os podemos ajudar a outros investidores para as próximas rondas de investimento, que é para um dia eles possam ir ter um IPO ou serem comprados e nós possamos ter um retorno do nosso investimento. Brutal, brutal. Ou seja, temos aqui uma comunidade que... Portanto, já agora, para quem quiser conhecer um bocadinho mais deste projeto aqui que ouviram falar, dificilmente será muito difícil. Portanto, angelsway.pt, eu vou colocar também aqui nos comentários. Angel Way, portanto, está lá um botão de join. Obviamente que, embora aqui a comunidade esteja... digamos assim, mais... Esta comunidade de investidores é praticamente toda portuguesa também, Tocha? Nós inicialmente lançámos em inglês, muita gente estrangeira em Portugal que quer agora ajudar o ecossistema, mas o que acabou por acontecer foi quando fomos avaliar as inscrições, 99,98% era português. E nós dissemos, não faz sentido meter toda a gente a falar em inglês, porque 0,1% não fala português. E portanto dissemos, pessoal, se vocês não falam português, são bem-vindos à comunidade da mesma, mas vão ter que usar o Translate ou vão ter que aprender a falar português, porque vamos falar na língua nativa para toda a gente se conseguir expressar melhor, no fundo. Lindo, 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 lindo. Portanto, já sabem, angelsway.pt, aqui, se quiserem inspirar, eventualmente, para quem nos está a ouvir, lá está o programa do Bitalk, que é claramente aqui um espectro, eu diria, do que de bom se faz e do que, de alguma forma, também dos incríveis profissionais. Aliás, tenho felizmente aqui a honra e o privilégio de conhecer muitos dos vossos convidados, com os quais também vou cruzando aqui pelos corredores do LinkedIn e onde de alguma forma também vou, e é engraçado no fundo eles também irem ao confesso, no fundo partilharem um bocadinho aqui as suas angústias, mas também no fundo as suas estratégias com que superaram no fundo muitos desafios, e portanto é muito enriquecedor também
muitas das vezes lançar o desafio para ir ver um Portugal que está a querer conspirar para crescer e para se desenvolver, ao contrário de um Portugal às vezes mais deprimido ou que às vezes é tão atacado ou tão, digamos, desenvolvido aqui dentro destas temáticas noutros fóruns, não é? Tocha, dentro deste teu dia-a-dia aqui, já falaste que aqui há de facto algumas componentes, parece-me que de alguma forma o LinkedIn acaba por ter aqui também um papel, se calhar curioso aqui nesta andança. Como é que de alguma forma vais sentindo aqui que são estes benefícios da utilização do LinkedIn na tua área, pronto, e agora até mesmo se calhar para este projeto específico do Angels Way, não é? Então, algumas coisas interessantes sobre isso. Uma das razões porque começou o Bitalk, aliás, já falei muitas vezes sobre isso, porque é que nós começámos o Bitalk, nós queremos inspirar as pessoas, mas há uma razão prática porque nós começámos a fazer um podcast com vídeo e áudio. E essa razão prática tem a ver com redes sociais, tem a ver com LinkedIn. Portanto, uma das coisas que eu andava sempre a discutir com o José é como é que nós conseguimos criar conteúdo de forma consistente. Porque uma das formas de tu falas disso tantas vezes, tu tens que ser consistente nas redes, tu tens que ser consistente nas coisas que tu falas. E uma das dificuldades que nós temos é, tens tanta coisa para fazer no dia-a-dia, que obviamente fazer um post no LinkedIn não é a tua prioridade. E isso acabas por fazer esporadicamente, e isso vai-te prejudicar. Portanto, nós estamos à procura de uma forma de como é que podemos criar conteúdo recorrente sem falharmos. E encontramos alguns truques. Olha, se fizermos um podcast e tivermos convidados, não temos hipótese de falhar, porque os convidados vão lá, nós temos que ir falar com eles, não é? Ao mesmo tempo estamos a gravar áudio, estamos a gravar vídeos, podemos cortar clipes, não é? Até podemos criar conteúdo em texto em cima do conteúdo que foi feito em áudio. Portanto, existe uma data de coisas que nós podíamos fazer, acima de tudo colocar-nos uma obrigação que nós não falhávamos, e foi por isso que nós também começámos o Bitalk, para podermos criar este conteúdo no LinkedIn e nas outras redes, obviamente, e para também conseguirmos atrair mais pessoas para aquilo que é o nosso core, o nosso negócio, que é investir em empreendedores espetaculares. Nós investimos em empreendedores que têm ideias na cabeça. Portanto, existem vários tipos de investidores, existem investidores que investem em fases mais posteriores, e já são empresas que estão nas notícias, portanto nós vemos, esta empresa está a correr muito bem, está em todos os jornais, nós queremos investir neles. Nós não investimos nesta fase, nós investimos muito antes, na altura em que a ideia só está na cabeça, e portanto encontrar esses empreendedores é super difícil. E, portanto, a melhor forma de encontrar é, em vez de os procurares, é fazeres um broadcast, que é para que eles venham depois ter contigo. Portanto, o Bitalk tem aqui muita jogada de rede social. E a Angels Way também tem. Portanto, uma das coisas que nós estamos a olhar e uma das forças que nós queremos dar em Angels Way é realmente mostrar esta comunidade. São 600 pessoas em Portugal. Nós só vamos investir em Portugal. Nós queremos cobrir geograficamente Portugal e até em termos de áreas profissionais. Portanto, nós temos médicos, nós temos pessoas de áreas completamente diferentes da área do típico empreendedorismo tecnológico. Acho que tenho que entrar para representar Viana do Castelo, já estou a ver, não é? Tenho que entrar. Eu acho que sim. Se quiseres entrar é join.angelsway.pt, tens que preencher 4 campos, é super fácil. Já estou na página, portanto, só para saber. Olha, e se estiveres na página podes reparar numa coisa, até se vires no meu LinkedIn, vocês podem reparar que a seguir ao meu nome eu tenho um símbolozinho, arranjamos um emoji. Portanto, é verdade. Eu estou aqui a tentar procurar coisas que se apliquem bem ao LinkedIn, porque o teu pessoal também quer ouvir falar sobre isso. Portanto, nós criámos um logo da Angels Way, que é no fundo um losango, e é um losango azul. E a razão porque esse logo existe não é só porque nós gostamos do símbolo, e gostamos, porque diz AW, da Angels Way, e parece um bonequinho, parece um anjo, etc. Mas acima de tudo porque nós temos um emoji, que não é muito utilizado, que nós podemos passar a utilizar. E, portanto, o que nós queremos fazer em Portugal é literalmente roubar esse emoji e apropriar-nos dele, para que todas as pessoas que façam parte da Angels Way coloquem esse emojizinho quando têm as suas interações no LinkedIn. Idealmente no nome, se não for possível no nome, na descrição, se não for possível na descrição, de vez em quando fazes comentários. E, portanto, para que as pessoas comecem a identificar esta identidade visual à Angels Way, e todas as pessoas que tiverem aquele losango, tu já sabes, este gajo faz parte da comunidade Angels Way, que são mais de 600 pessoas super apaixonadas a querer investir em empreendedores. Portanto, procurar estes truquezinhos nas redes sociais hoje em dia, para nós é um must. Estamos sempre à procura dos pequenos truques. Outras coisas simples nós podemos pensar, reparem, se nós temos 600 pessoas, investidores, e nós investimos numa startup que faz um post no LinkedIn, na hora a seguir devíamos ter os nossos 600 angels aí fazer like, share e comment nesse post, não é? Portanto, eu acredito que essa comunidade, é isso, eu acredito que essa comunidade, que quando ela de alguma forma ganhar ainda mais expressão, não tenho dúvidas nenhumas que essa força do coletivo mostrar-se-á, não é? Portanto, hoje o que se tem notado, por exemplo, até ao nível do LinkedIn, é que de facto há há uma comunidade de criadores de conteúdo que, de alguma forma, que é, talvez eu diria, dos elementos mais diferenciados que tenho sentido nos últimos anos,
é uma comunidade que se interajuda tremendamente. Portanto, ou seja, para teres uma ideia, e era aquilo que se calhar esperamos nós, que num futuro próximo, quando tu publicas, ou o José ou alguém da comunidade vai publicar, haja de facto aqui um volume de pessoas à volta que o engrandece e que o eleva e que o puxa. Pá, ainda hoje de manhã estava a ver exatamente isso com alguns destes grandes criadores de conteúdo, que uma hora depois das suas publicações já tinham qualquer coisa como 600 ou 700 comentários, não é? Portanto, ou seja, isto deves calcular hoje um dos ingredientes fundamentais para a viralidade de um conteúdo neste momento ao nível da plataforma, e não só, mas desta também, esta em particular, é exatamente a força que a comunidade de alguma maneira vai trazer esse conteúdo, reforçando o algoritmo, entre aspas, do LinkedIn, de facto que é um conteúdo merecedor de ser visto por um número mais alargado de pessoas, não é? E, portanto, agora, é óbvio que como tu deves calcular, há aqui também um grupo, se calhar, estes grupos aqui, o grupo que está envolvido, também é um grupo de participantes, muitas das vezes pouco, não digo participantes, os americanos chamam-lhes os lurkers, não é? Portanto, os utilizadores muito passivos, muito silenciosos, aquela comunidade silenciosa, pá, que às vezes Isso é um bocado tuga. Se calhar é um bocado tuga, é isso, não é? Quer dizer, o Tuga hoje é capaz de ver um episódio fantástico do Bitol e dizer assim, pá, porra, aquele gajo nunca fez um comentário à minha publicação, não é? Portanto, ou então, se for preciso, quer dizer, tu fazes um post onde de alguma maneira refletes portanto, um achievement, um acontecimento, um alcance, um objetivo, um milestone que vocês alcançaram aqui na comunidade, e provavelmente alguém vai dizer, Tocha, faltava-te ali um acento na letra. E tu dizes, man, a sério que a operação que te trouxe aqui foi exatamente apenas corrigir-me e não, pronto, enfim, manifestares aqui o teu apreço pelo alcance, ou pelo resultado, ou pelo feito que aqui demonstrei, não é? Portanto, é um caminho mas que pode ser um caminho, que digo, que é uma comunidade que de alguma forma pode trazer efetivamente aqui um crescendo nos próximos anos. Sabes, Pedro, há outro pequeno detalhe nesses comentários que tu estás a falar, que é, tu dizes, comecei um novo trabalho, e portanto, e tens 600 comentários, mas desses 600 comentários, 599 comentários vão dizer parabéns. Sim, okay? sim. E portanto, não adicionam nada. Não adiciona muito valor. Aliás, a mesma coisa também com os comentários, percebes? Sabes que o LinkedIn, nessa matéria, nos últimos anos, trouxe aqui uma particularidade, que foi o utilizador hoje, por exemplo, e isto até naquilo que eram as figuras dos engagement pods, portanto, de uns grupos que foram, ainda alguns ainda existem, proliferam, de comunidades que de alguma forma quase não se conhecem entre si, mas que a ideia de dizer assim, ok, eu quando publico aqui um conteúdo tenho 600 pessoas a comentarem o meu conteúdo. E quando eles publicam, eu também lá vou fazer. Só que o grande problema é que isso dava exatamente o que tu vais dizer, que era, os utilizadores muitas das vezes faziam o click and go, não é? Portanto, o clica e foge, não é? Portanto, faz uma reação e foge, ou até a utilização de um comentário esporádico, aliás, e apareceram algumas ferramentas de automação, e criar exatamente um aleatório de 20 comentários, onde os comentários invariavelmente seguiam o nice post, interesting, congratulations, e portanto, ou seja, o que é que o LinkedIn fez? Publicações que tenham, portanto, o chamado click and go, ou então que tenham comentários inferiores a 30 caracteres, o LinkedIn praticamente não os valoriza em termos de... E portanto, não valoriza, e portanto, retira, até podes ter 50 comentários a dizer congrats ou well done, e portanto aquele conteúdo está destinado ao fracasso, não é? Eventualmente não tenha gerado efetivamente um lastro de operações. O algoritmo tem alterado exatamente na tentativa de ir procurando, embora, como deves calcular, não é um exercício fácil, mas perguntava-te, Tocha, tens usado o LinkedIn também nessa procura para além desses mecanismos de atração de pessoas, não é? Portanto, com os vossos conteúdos, tens também procurado aqui, achas que é um dos meios, portanto, propensos a encontrares um bocadinho estes empreendedores wannabe aqui que estavas a falar há pouco, ou não? Ou acabas por ter outras comunidades onde eventualmente isso seja mais... Repara, eu uso muito o LinkedIn na comunicação porque muitas pessoas contactam através do LinkedIn, mas eu proativamente ir procurar empreendedores, eu tenho o mesmo problema, que é as ideias estão na cabeça, não estão no profile do LinkedIn deles. Eles ainda estão a trabalhar na Sonai, ou seja que empresa que eles estão a trabalhar, ainda não o atualizaram, porque também ainda não saíram de lá, ainda têm a receio, ainda estão a pensar como é que vão avançar com a Venture, e portanto ainda não está lá. E portanto volta ao mesmo problema, que é eu preciso de lhes chegar com outro tipo de conteúdo para que eles comecem a pensar, ok, isto é alguém com quem eu queria falar.
Tosha, achas que ainda há um bocadinho lá está, isso que tu acabaste de falar, desse receio do utilizador de, eu não me vou expor muito no LinkedIn daquilo que são estas minhas preferências, um bocadinho destes side gigs, ou destes hustles. Desculpem-me as pessoas que acompanham este podcast, do excesso de estrangeirismos, mas aqui com o Tosha a gente sente-se quase... quase fora do estrangeiro. Exatamente. Mas não sentes que, de alguma forma, isto há receios dos dois lados, quer dizer, por um lado, digamos, o entrepreneur wannabe, o empreendedor wannabe, que se sente um bocadinho ainda, eu não vou partilhar estes meus interesses sobre estas matérias aqui neste espaço, deste fórum do LinkedIn, com receio de, eventualmente, aqui de uma imagem negativa que a empresa possa ter de mim, e achas, por outro lado, que as empresas parecem-te a ti ainda um bocadinho, céticas relativamente a essa postura dos... Ou seja, nós já vamos vendo, felizmente, algumas empresas que vão criando um bocadinho, quer espaços onde também dão largas a que os colaboradores sejam, obviamente, aqui também persigam outro tipo de interesses, mas qual é a tua opinião sobre essa matéria? Achas que ainda há aqui um conjunto de... Há um mix de várias coisas, Pedro. Primeiro, disseste muito bem, antigamente isso era muito mal visto pelas empresas, cada vez mais empresas começam a incentivar a dizer, tens uma página do Instagram que estás a trabalhar e tens 5 mil followers já, onde falas de livros, de romances, excelente, continua a trabalhar nesse projeto. Portanto, tens cada vez mais empresas que incentivam os seus empregados a continuarem os seus side hustles. Tens outro problema que tem a ver com empreendedores que não o podem fazer, portanto, a empresa não autoriza que eles façam outro tipo de trabalho e, portanto, também não o podem estar a anunciar no LinkedIn. Tens outro problema de empreendedores que ainda não sabem o que querem fazer. E, portanto, ainda não sabem se vão falar de recursos humanos, ou se vão falar de financeiro, ou se vão falar de seguros, porque ainda não sabem onde é que vão criar uma empresa. E depois tens as pessoas que têm receio de falar, têm receio de dizer alguma barbaridade, mas eu acho que aí nós devemos olhar novamente para o algoritmo que estamos a falar agora mesmo, que é, nós temos que pensar que nestas empresas, então no LinkedIn, obviamente, tens pessoas muito inteligentes sentadas a analisar os dados. E tudo o que elas querem fazer é que as pessoas encontrem conteúdo relevante, conteúdo que lhes seja interessante. E, portanto, nós que estamos a tentar encontrar hacks para ter posts virais ou para ter mais exposição, ou seja o que for, a única coisa que temos que pensar é como é que nós criamos valor às pessoas. Porque se nós criarmos conteúdo que cria valor às pessoas, o LinkedIn vai encontrá-lo e vai dizer isto rebenta, não é? Porque é esse o objetivo deles e, portanto, o melhor hack para criar conteúdo no LinkedIn é criar coisas interessantes. Não dizer parabéns, não dizer, olha, estou neste evento. Ok, ótimo, estás neste evento e mais. Aprendeste alguma coisa nesse evento que queres partilhar? Alguma coisa que te aconteceu? Fala sobre coisas concretas e não simplesmente coisas vagas para parecer que tens um LinkedIn cheio e que vais a muitos eventos. Isso não interessa, não é? Portanto, interessa tu trazeres valor às pessoas. É isso que é uma rede social. Tosha, neste momento, e um tema que naturalmente vocês têm seguramente aqui também já, e seguramente aqui nesta comunidade, provavelmente é temática que vai estar aqui também em cima da mesa, são o AI, não é? Portanto, que era isso que eu te ia perguntar. Se neste contexto aqui do LinkedIn, que como deves calcular, houve e tem havido uma corrida louca exatamente a esses mecanismos quase de automação, como tu acabaste quase de autómatos de well done, parabéns, fixe, porreiro, e a malta diz, ok, mas espera lá, olha Pedro, esta manhã dei os parabéns a 20 pessoas da minha rede, não é? Pronto, ou então carreguei ali num robozinho que me permite dizer, olha, cria um comentário para a última publicação do Tosha, não é? Portanto, como é que tu vês estes fenómenos? Pronto, é óbvio que há outros fenómenos que não são deste fórum, aqui, não é? Pronto, eu aqui vou restringir-me um bocadinho ao fenómeno, digamos aqui, deste contexto, mas como é que tu vês esta componente? Portanto, com a chegada de conteúdo criado por inteligência artificial, conteúdo de vídeo, de voz, de imagem, texto, neste caso aqui destas componentes aqui também de comentários, como é que tu vês esta componente e dentro dos conselhos, que conselhos é que darias a estes utilizadores que estão agora um bocadinho nesta perspectiva de utilização ou não desses recursos? Não é? Deixa-me partir a tua pergunta em duas fases. Vou falar de uma fase que é presente e futuro, porque são coisas bastante diferentes para o AI. O AI já começou há muitos anos, portanto há décadas. Okay? Houve um grande boom agora por causa do OpenAI, mas pronto, tendo em conta este boom, hoje em dia o que eu acho que é importante as pessoas perceberem, talvez de uma forma um bocadinho mais técnica, é que o AI que nós estamos a utilizar, e estes chat GPTs e os BARDs do Google, etc., são os chamados LLMs, são Large Language Models. O que eles fazem é consumir uma data de informação. Pensem assim, nós escrevemos durante anos na internet uma data de artigos. O que estes empreendedores fizeram foi agarrar em toda essa informação e dá-la ao AI.
E, portanto, o que ela consegue fazer é muito rapidamente trabalhar essa informação toda. Uma forma simplista é isto. Mas o que é que isto diz? Isto significa que a resposta do AI vai ser sempre a média de toda a informação que nós temos na internet. Portanto, se tu queres ser mediano, o AI é perfeito. Portanto, quando tu estás a escrever coisas medianas, o AI é perfeito para resolver esses problemas. Quando tu queres escrever coisas extraordinárias, o AI nunca o vai conseguir fazer, porque ele está a ir buscar toda a informação da internet e, portanto, está a nivelar pela média. Portanto, tu vais responder a média. Isto é o que é hoje. E, portanto, as pessoas que utilizam AI para automatizar as respostas não têm mal nenhum, na minha opinião. Eu sou um gajo tech. Mas percebam que o engagement disso vai ser baixíssimo e as próprias plataformas, tipo LinkedIn e outras, vão procurar bloquear essas coisas, porque eles não querem simplesmente AIs a falar uns com os outros, perde o propósito das redes sociais. No entanto, eu olho claramente para o AI evoluindo, que nós cada vez mais o AI vai ser semelhante a nós. E, portanto, eu acredito que no futuro eu vou ter um AI tocha, portanto, terá aqui ao meu lado, na minha cabeça. Vais ter exatamente, vais ter um AI assistant. E esse assistente vai-me conhecer, portanto, ele vai saber que eu estive aqui a falar contigo, ele vai saber o último BeTalk que eu gravei, e, portanto, quando ele for responder a alguma coisa, ele vai-me dar algum contexto meu. Mas voltamos à mesma conversa. Se nós queremos criar coisas extraordinárias nos próximos 2, 3, 5 anos, vamos ter que ser nós a escrever. Isso não significa que não possamos automatizar 80% das coisas que nós escrevemos, ou 90%, ou mais. Okay? Mas tenham atenção a isso. Quando escrevemos com o ChatGPT, com o Bard, etc., estamos a escrever a média da internet. Toda a gente já escreveu muitas vezes. Quanto mais vezes foi escrita aquela informação, mais ele acredita que ela é verdadeira, mais ele vai fazer output desse tipo de conteúdo. Sabes que, Tocha, aqui no LinkedIn tem-se notado também nos últimos tempos também uma maior humanização do conteúdo, ou seja, a perspectiva de mostrar também, e o próprio LinkedIn vai valorizando exatamente e as pessoas, no fundo, sentindo que aquele conteúdo é um conteúdo autêntico, ok, eu estou a ver o Tocha ali, eu estou a ver a imagem, portanto, no fundo, um contexto mais realista, digamos assim, e menos fabricado, não é? Menos artificial, não é? E, portanto, acaba por ser acredito eu, que nos próximos anos a proliferação digamos assim, ou a mescla também destes conteúdos mais humanizados na tentativa de fugir um bocadinho àquilo que neste momento se tem sentido uma verdadeira enxurrada neste caso, de conteúdos nos mais variados formatos. É um tsunami autêntico, não é? Um tsunami autêntico destas... Olha, estamos praticamente aqui no fecho aqui desta nossa conversazita, assim, muito em formato, digamos assim, compactado e não expandido, como aos vossos programas do BeTalk. Olha, que conselhos é que darias, eu diria aqui, para dois tipos de públicos, no fundo, para estes empreendedores que em 2023 também, com a chegada de todo este contexto, estão agora um bocadinho aqui assim, para onde é que eu caminharei agora, não é? Portanto, de repente, com um conjunto de componentes que de facto estão a explodir em termos de mercado mundial. Aliás, tenho visto até algumas empresas, aliás, ontem vi uma empresa, já não sei, que teve aqui, ou que tinha aqui uma vida curta ainda e com uma ronda de investimentos bastante avultada. Portanto, achas que também no Angels Way também vão haver aqui empresas assim um bocadinho com, digamos aqui, com um histórico curto, mas pronto, com contextos, mas queria-te só, se calhar mais do que esta, as duas últimas perguntas. Portanto, do lado do empreendedor, que conselhos é que darias aqui para que estes utilizadores hoje tirem proveito, obviamente, destes canais que já falamos aqui, no caso do LinkedIn e de outros, para, obviamente, aqui expandir e abrir aqui um espaço também para novos projetos e desafios, e que conselhos é que darias também a quem hoje quer do outro lado também estar do lado do investimento, pronto, uma vez aqui que estamos ligados também aqui temos estado aqui a conversar também sobre o Angels Way. Portanto, duas linhas de conselhos aqui para estes dois tipos de perfis. Podem ser o mesmo também, boa verdade, não é? Digo eu que também podem ser. Sim, normalmente, portanto, tens muitos investidores que foram empreendedores, e normalmente esses são os melhores investidores, porque já passaram por isso. Para ser investidor, normalmente tu tens que ter algum tipo de track record, mais estrangeirinho, portanto já tens que ter feito alguma coisa que os investidores olhem para ti e digam assim, eu quero dar o meu dinheiro para eles gerir o meu dinheiro, né? Porque é isso que os investidores de venture capital fazem, gerem o dinheiro de outros, e portanto é um bocadinho mais difícil de aceder a esse mercado sem passares pela parte do empreendedorismo primeiro, exceto se fores pela Angels Way, aí podes logo começar a fazer parte, ou pelo menos começar a aprender o que é investimento e depois, quem sabe, um dia montares o teu próprio fundo, que seria excelente. Quanto aos empreendedores, o meu conselho é sempre o mesmo, sabes, Pedro? Não procurem a próxima
grande trend. Não procurem o próximo tsunami. Não é porque o AI está aqui que toda a gente tem que usar AI. Ainda hoje estive num evento a ouvir vários pitches, 20 ou 30 pitches. 80 ou 90% é AI. Portanto, agora toda a gente virou-se para o AI só porque está trending. Daqui a um ano está outra coisa. Portanto, criar uma empresa não demora meses. Isto não é através das ondas do que está na moda. Portanto, criar uma empresa é algo que requer muito trabalho, muita dedicação, demora anos. Em média, uma startup, aquelas startups que nós vemos nas notícias, em média, desde que é criada até que tem um momento de liquidez, são 10 anos. Portanto, são 10 anos da nossa vida que nós estamos dedicados a alguma coisa. E, portanto, o meu conselho é muito simples. Escolham alguma coisa que vocês adorem fazer. Alguma coisa que vocês digam, se eu tiver a fazer isto durante os próximos 10 anos e ganhar zero, ou pelo menos ganhar só o meu salário, não vou ganhar os milhões que se ganha em momentos de liquidez de startup, vou só ganhar o meu salário durante 10 anos, eu sou feliz a fazê-lo, essas são as melhores empresas. E os investidores procuram esse tipo de empreendedores. O que os investidores procuram são empreendedores apaixonados pelo problema que eles estão a resolver, porque é algo que lhes apaixona, independentemente de ser negócio ou não ser negócio. Não é? É quando tu sabes, quando estás a fazer uma coisa numa área em que nem sentes que é trabalho, é aí que tu vais trabalhar mais com os outros e é por isso que tu vais ganhar. E é isso que os investidores procuram. Portanto, empreendedores, tipo, está na moda AI, estás a fazer um negócio que não tem nada a ver com AI, não interessa. É completamente indiferente. Se calhar até nestes momentos que é mais fácil conseguires tempo de antena, porque só se fala da AI. E, portanto, do what you love, e isso aplica-se a criar empresas e aplica-se a publicar no LinkedIn. Não é por estar na moda falar da AI que vais publicar AI no LinkedIn. É o que é que tu gostas de fazer. Trabalhas em contabilidade? Fala de contabilidade. Trabalhas em seguros? Fala de seguros. Man. Vai ser muito mais interessante o que tu tens para dizer porque tu sabes do que é que estás a falar. É muito simples. Perfeito, olha, excelente. Tocha, sou-te muito grato aqui pelas... Sabes que esta dica aqui da especificidade que tu acabaste de falar agora há bocado, às vezes acaba por ser um conselho que naquela, digamos assim, muitas das vezes tentação que é a viralidade de um post, não é? O querermos ter um post com milhões de visualizações, mas que depois, sobre uma temática que nada está relacionada com aquilo que nós, na verdade, oferecemos, daquilo que faz parte do nosso ADN, acaba por muitas das vezes ter um valor praticamente irrelevante, não é? Portanto, deixa-me só dizer uma coisa disso. Essa significância, eu às vezes até digo, pá, diz-me o que publicas e eu digo-te a quem és, não é? Eu não gosto nada de viralidade, sabes porquê? Porque as pessoas caem exatamente nisso. O teu objetivo não é tornar-te viral. O teu objetivo é seres consistente. Ponto. Uhum. Se tu fores consistente e criares conteúdo de valor, tu eventualmente vais começar a ganhar viralidade. Ok, não vais ser aquele post que numa hora chegou a todo o mundo. Não, mas tu também não precisas disso. Sim, é exatamente isso que eu... Portanto, não me deixo contaminar hoje por esse contexto aqui e acabo por dizer aos utilizadores que normalmente às vezes vêm com essas preocupações do algoritmo, às vezes até lhes digo, pá, homem, você ainda não publica consistentemente. Portanto, primeiro vem essa premissa. Pá, e depois sim, se calhar começamos a fazer aqui melhorias e correções. Portanto, às vezes, Pedro, o meu post não resultou. Não percebi. O meu post quer dizer que foi um. Epá, nós queremos, obviamente, um número, uma frequência maior. E aqui também é importante dizê-lo, da mesma forma como seguramente também os empreendedores aqui o têm, quer dizer, qualquer um pode hoje ter esta varinha, de alguma forma, seja para o desenvolvimento de um conceito, de um projeto, seja muitas das vezes para a publicação de conteúdos nestes espaços. Quer dizer, os utilizadores sentem-se muitas das vezes, isto já não é para a minha idade, ou então, eu não sou o criador de conteúdos porque eu nunca escrevi, não é? Portanto, isto quase que fazendo aqui um paralelo entre estas questões do empreendedorismo e esta participação mais consistência. Sabe, a equipa sabe. Quando nós começámos o Bitalk, o que eu disse foi, qual é o nosso objetivo? Primeiro objetivo. Eu disse, o nosso primeiro objetivo é chegar ao episódio 61. E escolher 61 foi arbitrário. Podia ser o 72, podia ser o 43. Tinha que ser um número alto, não é? Porque nós publicamos um por semana. Portanto, se fosse 60, acima dos 56, eu sabia que era mais de um ano. Ok? E agora o nosso objetivo é chegar ao episódio 500. Sim, pá, já só faltam 360. Esse objetivo. Não é pelas métricas, estás a ver? É pelo número da consistência. Penso do mesmo. Caríssimos, resta-me agradecer-te a ti, Tocha, para si que está aqui a ouvir-nos. Pedro, onde é que tu colocaste
angelsway.pt, bittalk.pt. Estes links, quer do perfil do Tocha, quer também dos outros, vão estar aqui nos comentários aqui a este episódio. Já sabe, se quiser continuar a ouvir aqui mais episódios sobre o mundo do LinkedIn e também o mundo das pessoas que hoje são os principais atores desta plataforma, os profissionais, não perca aqui todas as semanas, trazemos aqui um espaço também para podermos trazer aqui alguma voz, quer minha, quer também dos convidados que aqui gentilmente também acedem aqui a estes meus desafios. Fiquem bem, votos de uma boa semana e voltamos a ver-nos.